Coloque isso debaixo do travesseiro para ter sonhos lúcidos hoje. Pegue agora um pequeno pedaço de papel, não precisa ser nada especial. Dobre-o até caber sob seu travesseiro. Escreva uma frase simples. Eu reconheço que estou sonhando. Ou, hoje eu tomo consciência nos sonhos. Dobre. Coloque ali e feche a cama. Não é superstição, é um código. Não é súplica, é comando consciente. Se você vai testar isto hoje à noite, escreva nos comentários ativo para marcar o início da prática. Continue comigo até o final para aprender o protocolo completo. A maioria das pessoas aborda o sonho como quem pede algo ao acaso. Uma oração passiva que espera um favor externo. Isso costuma falhar, porque o que mantém a amnésia onírica não é falta de desejo, é ruído na linha. Existe uma frequência que responde à intenção, e essa frequência não se alcança com lamentações, alcança-se com reconhecimento, autoridade e comando. Pense nisso como sintonizar um rádio. Se a estação certa não se alinha, você só ouve estática. A técnica que vou te dar hoje é sobre fechar o circuito. É prática operativa, não magia vaga. Use um objeto sob o travesseiro como ancoragem física para a sua intenção. A nota que você escreveu funciona como um marcador de sinal. Ela mantém a intenção próxima ao campo sensorial que você usará na passagem para o sonho. Para entender rápido por que isso funciona, vamos falar em imagens. Dentro de você existe uma centelha, alguns chamam de mônada. Uma presença que reconhece e age quando recebe um sinal claro. Em volta dessa centelha, há camadas de condicionamento e distração. Imagine uma série de filtros ou guardas que não deixam a luz passar com facilidade. Em termos antigos, esses obstáculos receberam nomes. Demiurgo, arcontes. Em termos práticos, eles são a dúvida, o hábito automático, o medo de perder o controle. A chave é não atacar esses guardas com força. Você precisa operar uma autenticação. Provar para a sua própria centelha que você está presente, que tem autoridade e que agora emite um comando. É isso que aumenta a probabilidade de acordar dentro do sonho. Vou sintetizar em 3 chaves que você deve aplicar antes de dormir. Reconhecimento, autoridade, comando. Reconhecimento é o ato de se lembrar para dentro. Eu sou mais que o fluxo de pensamentos. Autoridade é assumir sua posição como quem tem o direito de pedir que a experiência se modifique. Não é arrogância, é exercício de identidade. Comando é a frase curta e afirmativa que você emite para selar o protocolo. Essas 3 chaves combinadas formam um código que, quando praticado com a ancoragem física do objeto sob o travesseiro, altera a probabilidade de se tornar lúcido no sonho. Agora vou te guiar pelo protocolo prático, adaptado para ser feito deitado, com o objeto sob o travesseiro. O núcleo tem 3 passos operacionais: desconectar, deslocamento, ressonância. Desconectar é reduzir o ruído mental. Deslocamento é mover sua atenção para um ponto central no corpo: o coração, a caixa torácica, o elevador interior. Ressonância é estabelecer a sensação de presença, o tom vibracional que sua mônada reconhece. Depois disso vem a declaração verbal curta e a soltura, uma entrega neutra que evita engajamento emocional exagerado. Vou explicar cada etapa e então executar com você em linguagem direta, para que você faça no seu tempo antes de dormir. Desconectar. Deite-se confortavelmente. Sinta o peso do seu corpo na cama. Respire para o baixo ventre. 3 respirações profundas. Inspire e deixe o ar descer até o diafragma. Expire suavemente, permitindo que a face relaxe. Ao expirar, imagine que você empurra para fora o excesso de pensamento como se desligasse uma chave de luz que faz o ruído ficar mais baixo. Não force a mente a calar, apenas desvie a atenção do diálogo mental. Observe sem brigar com os pensamentos. Se um pensamento aparece, reconheça e deixe passar, como se passasse por uma janela. Esse é o primeiro movimento. Separar-se do fluxo normal de consciência que sustenta o estado de vigília. Deslocamento.
Com a mente mais calma, leve sua atenção como quem desce um elevador interno até o centro do peito. Não pense em metáforas abstratas demais. Sinta um pequeno calor, uma leve pressão, um ponto de presença no meio do peito. Se preferir, imagine uma luz pequena que se concentra ali, um nó de calma que pulsa com o ritmo do coração. O objetivo é deslocar a consciência do cabeça ruidosa para o centro silencioso. Esse deslocamento é físico e imagético. Você toca algo dentro de si que é estável quando tudo o mais é mudança. É ali que a ancoragem encontra sua mola. Ressonância. Ao se estabelecer nesse ponto, comece a sintonizar uma sensação, um eco suave que diz, estou aqui. Não precisa de palavras longas, uma sílaba, um som interno, uma sensação de assentamento. Sinta a vibração do seu corpo inteiro responder. Uma leve expansão no peito, um alinhamento interno como fechar um circuito. É aqui que a nota debaixo do travesseiro atua como catalisador. Ela é um lembrete tátil e simbólico de sua intenção. Toque mentalmente a nota, leia a frase que escreveu na mente e deixe que essa frase faça vibrar o ponto central. Essa ressonância é como tocar uma corda. Quando você a ajeita, ela começa a oscilar na frequência correta. A seguir, a declaração de comando. Mantenha a voz baixa, firme, simples. Posso sugerir uma formulação prática que combina oratividade e operacionalidade, adaptada à regra de não prometer resultados absolutos. Mônada. Reconheço minha presença. Comando consciência no sonho. Está feito. Você pode adaptar para sua linguagem. O essencial é que a frase cause um alinhamento interior e seja afirmativa no tempo presente. Passado. Está feito, ou feito e selado. E faça essa declaração em voz baixa ou mentalmente, dependendo do que for mais confortável. Repita uma vez. Não faça uma oração longa. A eficácia está na clareza e na autoridade. Agora, um pequeno protocolo guiado que você pode executar literalmente antes de fechar os olhos. Coloque a nota sob o travesseiro. Deite-se. 3 respirações profundas para desconectar do ruído. Desloque a atenção para o centro do peito, imaginando o elevador descendo. Sinta a ressonância, toque mentalmente a frase na nota e diga com convicção. Mônada, estou aqui. Eu comando consciência no sonho. Está feito. Solte. Permaneça neutro. Neutralidade é fundamental. Não se apegue ao resultado. Não se ansie. O ato de soltar permite que o processo se desenrole sem resistência. A neutralidade é, paradoxalmente, o seu poder. Você pode se perguntar, e se a mente voltar a se agitar? E se o ceticismo aparecer? Isso é normal. Existe uma resistência que eu chamo de desligamento. A voz interna que tenta sabotar a operação por medo ou dúvida. Ela aparece como pensamentos do tipo, isso não vai funcionar, ou imagens assustadoras. Quando isso acontecer, não lute. Reconheça a resistência como um ruído e volte ao ponto do peito. Repita a declaração de comando mais uma vez, curta, e solte novamente. Absolutamente evite se envolver em longos debates mentais. Quanto menos você se identifica com esse ruído, mais forte fica a assinatura interior que você deixou. A mônada reconhece quando há consistência, não quando há luta. Algumas pessoas se preocupam com conteúdos perturbadores que podem surgir se abrirmos muito a porta do inconsciente. Há uma regra editorial que eu sigo. Pratique com responsabilidade. Se tiver histórico de transtornos mentais, episódios intensos de ansiedade ou psicose, evite práticas isoladas sem acompanhamento profissional. Se durante a noite ou após alguns sonhos você sentir que algo ficou pesado, procure um terapeuta ou um guia qualificado. A técnica favorece a abertura, e abertura sem suporte pode ser intensa. Prefira sempre integrar, não dramatizar. Você também precisa saber quais sinais procurar pela manhã que indicam que a linha começou a abrir. Há 3 sinais que costumam indicar latência de efeito.
Primeiro, o colapso, um momento em que fronteiras se desfazem. Você pode despertar abruptamente dentro de uma sensação de dissolução de limites, como se algo velho estivesse sendo demolido. Não interprete isso como dano. Veja como limpeza de estruturas inúteis. Segundo, o eco. Sincronicidades pequenas, sonhos que retornam com variações, imagens que reverberam durante o dia, como se o sonho estivesse mandando mensagens repetidas. Terceiro, a neutralidade. Uma sensação de desapego saudável, um espaço interior no qual você observa sem se fixar. A neutralidade não é indiferença, é presença tranquila, e é um sinal de que sua autoridade interior está se estabilizando. Um exemplo prático, sem transformar narrativa em doutrina. Nos evangelhos, existe a imagem de alguém chamado Lázaro, que é chamado por vós e retorna à vida, usada aqui apenas como metáfora. Pense nisso como um arquétipo. A voz de reconhecimento que desperta o que estava adormecido. Da mesma forma, em exemplos de autoridade operativa, a figura de Jesus é às vezes citada em tradições místicas como modelo de comando presente. Use essas imagens como pontes simbólicas para entender o gesto, alguém que reconhece a própria natureza e a ativa através de palavra curta e direta. Não estou propondo uma leitura dogmática, são imagens operativas para ilustrar o processo técnico de chamar a sua presença interna. Se na primeira noite não acontece nada perceptível, não desista. A prática consistente é o que altera a probabilidade. Repita o protocolo por algumas noites, variando ligeiramente a frase se sentir necessidade, sempre mantendo a intenção clara. Evite buscar resultados imediatos com ansiedade. Isso é paradoxal. O desejo intenso pode ser o ruído que bloqueia. Em vez disso, pratique com uma mistura de seriedade e leveza. Você está treinando um circuito. Como ajustaria um instrumento para que ele toque afinado? Algumas instruções práticas importantes sobre o objeto sob o travesseiro. Escolha algo inofensivo e confortável. Um pequeno pedaço de tecido, uma nota dobrada, uma pedra lisa e pequena. Não coloque nada que cause desconforto ou risco físico. A ideia é criar um lembrete tangível, não um amuleto com expectativas mágicas. Escreva sua frase com sua voz. Quanto mais pessoal a expressão, mais forte a ancoragem. Se preferir, use um símbolo visual desenhado na nota, um traço simples que represente presença para você. Lembre, o objeto é um apoio sensorial para sua intenção. Agora, uma versão final muito curta do comando, oracal, que pode ser usada todas as noites. Faça-a depois de ter realizado o passo da ressonância, em voz baixa ou mentalmente. Mônada, eu estou aqui. Reconhece minha presença. Autoridade assumida. Consciência no sonho. Está feito. Repita 2 vezes no máximo. Isso sela a operação. Depois, solte. Não revise mentalmente o que acabou de fazer. Deite-se e permita que a noite faça o resto. Se durante a noite você experimentar sonhos vívidos, pratique a técnica de verificação de realidade dentro do sonho. Observe algo que muda se você está sonhando. Por exemplo, tente ler um texto curto e note se ele se altera. Tente empurrar um dedo através da palma da mão. Olhe para suas mãos com atenção. Se surgir a percepção, isto é um sonho, pare, respire mentalmente e afirme com calma. Estou consciente. Mantenha a calma. Excitação excessiva costuma acordar você. O objetivo é estabilizar a lucidez, não transformá-la em um espetáculo. Existem resistências pós-chamada que merecem atenção. A principal delas é o desligamento prolongado. Você realiza o protocolo, mas durante a semana volta a antigos padrões de sonhar automaticamente. Se isso ocorrer, reajuste. Fortaleça a prática de reconhecer ao longo do dia. Faça pequenas checagens de realidade diárias. Um gesto simples como olhar para suas mãos e afirmar presença, para manter a assinatura vibracional ativa. A coerência entre vigília e sono é o que consolida o hábito onírico.
Lembre-se também das medidas de responsabilidade. Não substitua tratamentos médicos ou terapias por práticas esotéricas. Se a prática desencadear ansiedade persistente, sonhos recorrentes perturbadores ou dissociação, busque ajuda profissional. Esta é uma prática de intenção, de alinhamento. Não é tratamento clínico. Cuide do sono. Evite privação intencional, excessos de substâncias que afetam o sono ou isolamento prolongado em busca de experiências intensas. Antes de encerrar, uma declaração breve que você pode repetir como uma pequena oração operativa, em formato místico prático, para ser falada ao final do ritual. Mônada, recebo tua presença. Assumo minha autoridade. Que a consciência desperte em sonho. Está feito, selado, liberado. Diga com firmeza, acredite na realidade interna que está acionando e então solte. A prática exige que você esteja disposto a ser paciente e corajoso ao mesmo tempo. Finalmente, algumas dicas de ajuste fino. A hora ideal é quando você está cansado o suficiente para dormir, mas não exausto a ponto de adormecer sem consciência. A temperatura do quarto deve ser confortável. Luzes reduzidas ajudam a sinalizar ao corpo que o ciclo de sono se aproxima. Evite telas agitadas imediatamente antes, mas não se prenda a rituais perfeccionistas. O mais importante é a consistência da intenção. Se quiser potencializar, escreva um diário de sonhos ao acordar, mesmo que seja apenas uma frase. Isso fortalece a memória onírica e cria um ambiente propício para a lucidez. Você já tem agora o objeto sob o travesseiro, as 3 chaves, reconhecimento, autoridade, comando, os 3 passos práticos, desconectar, deslocamento, ressonância, a declaração curta para selar o processo e as orientações de como interpretar sinais e resistências. Use com responsabilidade. Não prometo resultados absolutos. Afirmo que, praticado de forma consistente e com neutralidade, este protocolo aumenta a probabilidade de sonhos lúcidos e te dá ferramentas para reconhecer e estabilizar lucidez quando ela surge. Se esta mensagem tocou você e você já colocou a nota sob o travesseiro, deixe agora um comentário com ativo e volte para me contar o que aconteceu. Antes de encerrar, um lembrete final. Se experiências oníricas trouxerem angústia persistente ou perturbarem sua rotina, procure um profissional de saúde mental. Integre suas vivências com cuidado. Se você gostou deste tipo de prática e quer mais rituais operativos e explicações práticas sobre consciência e sonho, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, partilhamos ferramentas para quem quer assumir autoridade sobre sua própria experiência interior. Boa prática, boa noite. Que sua centelha reconheça a porta e que você saiba, ao conversar com ela, o que pedir. Presença, clareza, liberdade. Está feito.